Olá, niños del 7º grado, ¿cómo están todos? ¿Están bien? Espero que sim, vale? Espero que vocês tenham conseguido responder a atividade avaliativa sem dificuldades, tá bom? Que tenham realmente aprendido o uso dos pretéritos, tá? Que tenham gostado das aulas até agora, que tenham aprendido mais comigo nessas videoaulas, tá bom? Falando do conteúdo novo, espero que vocês tenham gostado também das aulas anteriores sobre o presente do indicativo, que tenham aprendido um pouco mais, né? Porque esse é um conteúdo que a gente já viu em sala de aula, mas é sempre bom frisar, né? Fazer revisões para que vocês não esqueçam, para que consigam responder às atividades sem dificuldades, conjugar os verbos, os seus tipos de conjugações, né, as suas terminações, aprender a procurar o radical do verbo, né? Essa aqui é a nossa aula de número 11 e nós iremos fazer uma revisão sobre o presente do indicativo, tá bom? Peço que vocês observem com bastante atenção, não percam o foco de forma alguma, porque nós sabemos que quanto mais aprendizado, melhor. E o presente do indicativo, e nós aprendemos que o presente do indicativo, ele é utilizado para nos indicar uma ação que está acontecendo no momento, né? No momento ou em um futuro bem próximo. Nós não podemos esquecer. Para que serve o presente indicativo? Para nos ajudar a indicar ou relatar alguma ação que esteja acontecendo no momento. E temos também, assim como no português, 3 tipos de conjugações, não é? A primeira conjugação, que são para os verbos terminados em AR, a segunda conjugação, que são para os verbos terminados em ER, e a terceira conjugação, que são para os verbos terminados. Só lembrando também que, assim como no português, no espanhol também existem pronombres personales. São os pronomes pessoais, as pessoas que tem nas frases, nos textos e dentre outras coisas. Nós temos aqui 6, 3 singulares e 3 plurais. Quais são eles? Yo, tu, él, ella, usted, nosotros, vosotros, ellos, ellas, ustedes. O primeiro verbinho que eu coloquei aqui foi o verbo hablar, verbo terminado em AR, portanto, ele é um verbo de primeira conjugação. Vocês lembram como é que a gente procura a raiz do verbo? A nossa raiz do verbo? E lembra que eu falei que para encontrar é só eu tirar a desinênciazinha AR do verbo? E aí o que me sobra é radical? Olha aqui, verbo hablar. Aí eu só acrescentei aqui, em todas as pessoas. E coloquei as minhas terminações. Vamos conjugar? Yo hablo, tú hablas, él, ella, usted habla. Nosotros hablamos, vosotros habláis, ellos, ellas, ustedes hablan. Verbinhos de segunda conjugação, que são os verbos terminados em ER, e só lembrando que, as nossas pessoas aqui, as 3 singulares e as 3 plurais, essas eu não posso esquecer, tá? Que são os pronomes pessoais. Procurei aqui o meu radical do verbo beber, verbo de segunda conjugação. Como foi que eu procurei? Como foi que eu achei? Tirei o ER. O que sobrou foi o meu radical. E aí, eu só repeti em todas as pessoas. E acrescentei as terminações de segunda conjugação. Vamos conjugar? Yo bebo, tú
bebes, ella, usted bebe. Nosotros bebemos, vosotros bebéis, ellos, ellas, ustedes beben. Terceira conjugação. Terceira conjugação são para os verbos terminados em IR. Coloquei aqui o verbo partir. Procurei a raiz desse verbo, né? Como é que acha? Como é? Eu tiro o IR. O que sobrou foi o meu radical. E aí, ó, eu repeti em todas as pessoas. Só lembrando, ó, as nossas pessoas aqui são 3 singulares e 3 plurais, certo? Vamos conjugar. Yo parto, tú partes, él, ella, usted parte. Nosotros partimos, vosotros partís, ellos, ellas, ustedes partem. Lembram que eu coloquei uma música no vídeo anterior, na aula anterior, e eu pedi para que vocês procurassem os verbos, né, e conjugassem no caderno de vocês. São esses verbinhos aqui que estão em evidência. Colecionista, camino, vivo, colecionista, que é do verbo colecionar, camino, que é do verbo caminhar, vivo, que é do verbo vivir, e respiro, que é do verbo respirar, existir. Llenado, que é do verbo llenar, que é um verbo de primeira conjugação. Espero que vocês tenham conjugado e que vocês tenham acertado. Mas vamos corrigir, não é? O primeiro verbo foi o verbo colecionar. Colecionar é um verbo de primeira conjugação. Não tem segredo. Eu tiro a desinênciazinha, né, do verbo. O que sobrou é o meu radical. E aí o que é que eu faço? Eu só repito em todas as pessoas, né? E aí acrescento as terminações. E aí, acertaram? Vamos conjugar juntos? Yo colecciono, tú coleccionas, él, ella, usted colecciona. Nosotros coleccionamos, vosotros coleccionáis, ellos, ellas, ustedes coleccionam. Acertaram? Espero que sim, hein? O segundo verbo foi o verbo caminhar, que é um verbo também de primeira conjugação, termina em AR. Eu procurei aqui o meu radicalzinho, ó, a minha raiz, tirei a desinênciazinha e aí, ó, só acrescentei aqui, só repeti em todas as pessoas e acrescentei as terminações. E aí, acertaram? Yo camino, tú caminas, él, ella, usted camina. Nosotros caminamos, vosotros camináis, ellos, ellas, ustedes caminam. Espero que vocês tenham acertado, viu? Verbo vivir, que é um verbo de terceira conjugação, é um verbinho terminado em IR. Procurei o meu radical, ó, tiro o IR e o que me sobra é o radical. E aí, ó, eu só acrescento aqui nas minhas pessoas e acrescento as minhas terminações de terceira conjugação. Como foi que ficou? Yo vivo, tú vives, él, ella, usted vive, nosotros vivimos, vosotros vivís, ellos, ellas, ustedes viven. E aí, acertaram? Espero que sim. Respirar. Respirar é um verbo de primeira conjugação, verbinho, ó, terminado em AR. Procurei a minha raiz, ó, tirei o AR, que é a desinênciazinha de primeira conjugação. O que sobrou foi o meu radical. E aí, ó, só repeti nas pessoas, nos pronomes pessoais. E acrescentei as terminações.
Como foi que ficou? Yo respiro, tú respiras, él, ella, usted respira. Nosotros respiramos, vosotros respiráis, ellos, ellas, ustedes respiram. Próximo verbo foi o verbo existir. Verbo existir é um verbinho de terceira conjugação, verbo terminado em IR. Procurei aqui o meu radicalzinho, ó, do verbo, como foi que eu achei? Tirei o IR, que é a desinênciazinha de terceira conjugação. O que sobrou foi o meu radical. E aí, ó, só repeti em todas as pessoas e acrescentei as minhas terminações de terceira conjugação. Como foi que ficou? Yo existo, tú existes, él, ella, usted existe. Nosotros existimos, vosotros existís, ellos, ellas, ustedes existem. O outro verbo, que é o verbo lienar, um verbo de primeira conjugação, terminado ó, em AR. Eu procurei o meu radical. Como foi que eu procurei? Como foi que eu achei? Tirei o AR. O que sobrou, ó, meu radical. E aí eu só repito aqui, tá bom? E acrescento as terminações de primeira conjugação. Como foi que ficou? Yo lieno, tú lienas, él, ella, usted liena. Nosotros lienamos, vosotros lienáis, ellos, ellas, ustedes lienam. E aí, acertaram todos? Espero que vocês tenham acertado. E tem outro tipo de verbos, né, irregulares, que nesses verbos, eles só ficarão irregulares na primeira pessoa do singular, yo. O restante, as outras pessoas, ficarão regulares. Coloquei aqui um exemplo de verbo de primeira conjugação, que é o verbo dar. Vocês podem observar aqui, ó, que somente a primeira pessoa, ela fica irregular. As outras ficam normal, ó. Eu tiro a desinênciazinha AR, o que sobrou é o meu radical, e só acrescento as terminações. Só fica irregular realmente a primeira pessoa. Vamos conjugar? Yo doy, tú das, él, ella, usted dá. Nosotros damos, vosotros dais, ellos, ellas, ustedes dão. Um verbo de segunda conjugação, que é o verbo hacer. Verbo hacer, ele também só fica irregular na primeira pessoa do singular, yo. As outras pessoas não ficam irregulares, certo? Yo hago, tú haces, él, ella, usted hace. Nosotros hacemos, vosotros hacéis, ellos, ellas, ustedes hacen. Verbo de terceira conjugação. Verbo salir também só fica irregular na primeira pessoa do singular, yo. As outras pessoas, ó, ficam totalmente irregular, certo? Vamos conjugar? Yo salgo, tú sales, él, ella, usted sale. Nosotros salimos, vosotros salís, ellos, ellas, ustedes salen. Ejemplo, yo siempre hago mis tareas de casa. Hago é do verbo hacer, verbo de segunda conjugação. Eu sempre faço minhas tarefas de casa. Siempre le doy buenos regalos. Doy, que é do verbo dar, verbo de primeira conjugação. Sempre dou bons presentes. O outro tipo de irregularidade acontece com o verbo ir. Por quê? Porque o verbo ir, ele fica totalmente irregular no presente do indicativo.
Coloquei aqui para vocês verem, ó. Ele é de desinência IR e quando começa a ser conjugado já fica com V, totalmente irregular. Vamos conjugar? Yo voy, tu vas, él, ella, usted va. Nosotros vamos, vosotros vais, ellos, ellas, ustedes van. Ejemplo, yo voy a tu casa. Voy, que é do verbo ir. Hoje vou à tua casa. A canção, e eu coloquei a letra dela aqui para vocês observarem. E o que vocês irão fazer em casa? Vocês irão procurar na letra dessa música os verbos que são irregulares e irão conjugar no caderno de vocês. Bom, aqui eu coloquei um texto, né? O texto se chama Mi Família. Eu vou ler esse texto para vocês e eu quero que vocês observem com bastante atenção, tá bom? A leitura, que acompanhem comigo a leitura desse texto e que observem alguns aspectos nele, tá? Observem os verbos que tem nele no presente do indicativo, conjugado no presente indicativo, tanto regular quanto irregular, tá bom? Observem. Mi família. Me llamo José Martín y tengo 17 años. Soy de Madrid y estudio segundo de bachillerato. Vivo con mi familia, formada por mi padre, mi madre, mi abuela y mi hermano mayor. Mi padre es moreno, alto y tiene 52 años. Es maestro y trabaja en un colegio de nuestro barrio. Mi madre es abogada. Tiene los ojos azules y el pelo castaño. Le gusta mucho cantar y la semana pasada fue a un karaoke con mi padre. Mi abuela tiene 94 años. Cuando era joven, trabajó como enfermera en un hospital. Ahora le gustan las manualidades y hace pulseras para toda la familia. Por las mañanas sale a dar un paseo con sus amigas y por las tardes ve la televisión. Mi hermano mayor todavía vive con nosotros, pero comprará una casa para vivir con su novia en el próximo mes. Observaram a leitura desse texto? Bom, e o que vocês farão? Vocês irão reler novamente esse texto e irão procurar todos os verbos que estão conjugados no presente do indicativo, tanto regular quanto irregular, e irão conjugar esses verbos no caderno de vocês. Entendido? Combinado? Vocês irão procurar todos os verbos que estão conjugados no presente do indicativo, tanto regular quanto irregular, e irão conjugá-los no caderno de vocês. E a nossa próxima videoaula será a correção desses verbos, tá bom? Bom, eu espero que vocês tenham aprendido um pouco mais sobre o uso do presente do indicativo, que tenham gostado da nossa videoaula de hoje, tá?
E eu espero que vocês façam a atividade e espero vocês na nossa próxima aula. Hasta luego!